No início de outubro de 2023, a cidade de Cuiabá foi abalada por uma série de crimes brutais. 3 motoristas de aplicativo foram cruelmente assassinados, vítimas de uma quadrilha composta por 5 indivíduos, que agiram com frieza e extrema violência. Esses crimes, além de impactarem a família das vítimas, lançaram um alerta sobre a segurança dos profissionais que depende do Uber e do 99 para sustentar as suas famílias. A paz, queridos, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Você está aqui no canal do Cezinha. E eu quero pedir a você encarecidamente que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva principalmente no nosso canal se você gostar. Se você não gostar, não é obrigado. Deixa o joinha para baixo. E bora para cima, bora para esse conteúdo. Esse fatídico caso acontece ali em Mato Grosso, especificamente na cidade de Cuiabá, Várzea Grande. São 3 vítimas que trabalhavam como motoristas de aplicativo. O Eliseu Rosa Coelho, de 58 anos, o Nelson Nogueira, de 42, e o Márcio Rogério Carneiro, de apenas 34 anos. O Márcio é uma peça fundamental para que esses 5 miliantes que estava sendo usado pelo cão fossem encontrados. O Márcio era um pai de família, um rapaz responsável, pai de 3 filhos, inclusive uma criança que na época estava apenas com 2 anos de idade. Márcio era casado, a sua esposa trabalhava em uma escola, era professora, então ela trabalhava durante o dia, ele cuidava das crianças durante o dia para poder então trabalhar no período da noite para a madrugada. O Márcio sai ali da tarde para a noite, faz aproximadamente 3 corridas, quando então lhe toca a corrida fatal. Segundo os familiares do Márcio, principalmente a sua esposa, era normal ele chegar em casa em 3 e 4 da manhã, né? Mas da 3, da 4, da 5, nada do Márcio aparecia. A esposa dele rapidamente pega o celular, começa a ligar desesperado e nada de resposta do Márcio. Mal a família imaginava, a esposa imaginava, os filhos imaginavam que o pior já tinha acontecido naquela madrugada. A família de Márcio, quando detecta que o Márcio está desaparecido, pelo amor de Deus, o cara não responde, ele está sequestrado, roubaram ele, nós precisamos identificar, né? Aí o que eles fazem? Chama o rapaz que ele alugava o carro. Carro alugado, logo vai ter o que? Rastreador. Através do rastreador, a família de Márcio, né, a polícia consegue chegar até o carro e localiza o carro em um lugar ermo, né, cheio de matas fechadas do lado, e ali a polícia começa a chegar à conclusão que algo muito ruim com o Márcio havia ocorrido, porque no carro havia marcas de sangue e sinais de uma batalha travada. Provavelmente o Márcio deve ter lutado pela sua vida até o fim. Logo, o Márcio é Uber. O que a polícia vai fazer? Vai fazer o levantamento de todas as corridas do Márcio e vai identificar a última chamada. A polícia identifica a última chamada, que logo linka com os outros 2 desaparecidos que coincidentemente também é o mesmo nome. O que a polícia faz? Faz o levantamento, descobre o endereço da última corrida do Márcio e lá tem câmeras de segurança. Através das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar quem eram aquelas pessoas que chamou o Márcio pela última vez, que identifica 3 jovens. O delegado do caso rapidamente levanta uma força-tarefa que, graças ao bom Deus, em menos de 24 horas consegue localizar os 3 miliantes. E o que a polícia descobriria com este caso na cidade de Cuiabá chocaria não só esta cidade, mas o Brasil inteiro. Dos 3 miliantes que foram encontrados e presos, 2 eram menores de idade e 1 era maior de idade. O menor de 15 anos era o que, quando eles praticavam o assalto, era o que dirigia. E os outros 2, o menor e o maior, eram os que matavam. Realmente, essa dupla do mal era verdadeiros serial killers. E o que mais choca, até mesmo o advogado do caso, é que quando esses 3 indivíduos foram, de fato, interrogados,
Eles confessam o crime sem hesitar e ainda dizem sentir prazer, não conhecer aquela adrenalina, que gostaram do que estavam fazendo e que, se não fossem pegos, continuariam fazendo o que estavam fazendo. Eu vou descrever para você de uma forma que o YouTube não derrube o meu vídeo, forma pela qual eles confessaram diante do delegado, que ficou boquiaberto com tamanha frieza da forma com que eles executaram esses pais de famílias e trabalhadores. A primeira vítima que eles sequestraram, eles dizem no depoimento deles, pegava a pessoa e dizia: ó, fique tranquilo, só faça o que a gente quer. Simplesmente faça isso que nós vamos te soltar. Eles davam uma falsa esperança para a pessoa e o levava para um lugar de mata. É claro que quem está numa situação dessa, rapidamente vai perceber que se trata de um laço de morte. E a primeira vítima, eles estrangulam ela com um cabo de celular. Passa no pescoço e mata a primeira vítima dessa forma, enterra o corpo lá e no outro dia já está atrás de outra vítima. Essa segunda vítima, né, que foi o seu Nelson e o Eliseu, morreu de uma forma mais cruel, terrível e diabólica. Essa é a grande realidade. Eles dizem que a segunda vítima, eles fizeram a mesma coisa, abordaram, chamaram o aplicativo, abordaram, deram a mesma falsa esperança, tá? É tão cruel que eles davam a falsa esperança que a pessoa ia viver. Chegou no local ali com essa segunda vítima, eles tentaram executar, né, aquela vítima com uma faquinha de serra. Eles dizem que a faca quebrou, a vítima tinha um canivete dentro do seu carro, eles localizaram o canivete e executaram a vítima com aquele canivete. A terceira vítima, né, que é o Márcio, foi executado a pauladas, foi executado sem dó, sem piedade. Eles mesmos dizem, né, no depoimento deles, que as vítimas clamavam pelo amor de Deus, para que eles não viessem morrer, que tinha família. E eles diziam que quando aquelas pessoas falavam aquilo, eles sentiam cada vez mais prazer de fazer o que estavam fazendo, aquela brutalidade. É demônio. A única explicação é essa. É demônio, é Satanás, é o próprio inferno na terra. E eu, que sou motorista de aplicativo e tenho que sair para sustentar a minha família, fico olhando uma situação dessa e esses dois de menores, tá? Esses dois de menores, daqui 3 anos no máximo, estão na rua de novo, planejando de novo como é que eles vão assaltar e matar as vítimas. Agora me diga, se você tem um parente que vem a falecer, ser executado de uma maneira tão brutal, tão grotesca, se você não aprovaria a prisão perpétua? Você acha que esses jovens não deveriam pegar a pena de prisão perpétua? Mas sabe por que não tem a condição de prisão perpétua aqui no Brasil? Porque o filho do político pode passar por isso. Ele pode ser um assassino e, de repente, tendo a pena máxima, que é a prisão perpétua, o filho dele vai ficar preso. Então ele tem que mover as leis para que a família dele seja protegida. Aí chega as eleições, vem aquele monte de ladainha, mas nenhum político olha para uma situação como essa e famílias como essas, e ninguém traz uma proposta de falar assim, ó, independente da idade, se cometer um crime contra a vida, fulano vai ser preso em uma prisão perpétua. Porque quem tá chorando agora, quem vai crescer sem pai, quem vai crescer sem a presença ali masculina, não vai ser o filho do político, não vai ser o filho do Bolsonaro, não vai ser o filho de Lula, vai ser o filho daquela mulher. Eu vou deixar aqui, em seguida dessa minha fala, o vídeo do canal do Beto Ribeiro. Inclusive eu vou tirar esse trechinho de lá e vou colocar aqui o link na descrição de toda a entrevista para você ouvir na íntegra, tá? O que a irmã do Márcio, que botou a boca no trombone e falou para todos ouvir. Escute só esse relato. Vamos aqui, voltou, desculpa. Fazia um mês que ele tinha feito 34 anos, é isso? Isso, um mês, exato um mês. Dia 15 de março ele fez 34 anos, ele era pai de 3 filhos, o mais novinho, 2 anos, ele era um esposo maravilhoso. Ele era o filho mais velho da minha mãe, sabe, o orgulho da família. Ele era um homem maravilhoso, trabalhador, honesto, amoroso, carinhoso. Quem conhecia o Márcio Rogério sabia que ele só tinha qualidades.
Naquele dia específico que ele some, ele já estava trabalhando como motorista de aplicativo? Como que era a vida dele ali? Sim, a profissão dele era eletricista, né? Aí ele não estava encontrando um emprego, porque ele precisava combinar os horários de serviço com a minha cunhada. Minha cunhada é professora aqui na escola onde eu trabalho, e ele estava trabalhando à noite, porque não estava encontrando, né, serviço. Então, vai rodar de Uber. E ele gostava de rodar de Uber porque era a forma dele trabalhar para ele mesmo, fazer o horário dele e manter a família dele, né? Uma vez eu conversando com ele, eu questionei, mas por que o Uber? Ele, Fran, eu sou autônomo, eu trabalho para mim, eu sou o meu próprio patrão, né? E aquela noite ele saiu trabalhar e nunca mais voltou. Ele tinha medo de trabalhar à noite como Uber? Ele tinha algum receio? Vocês falavam sobre isso? Não, ele era muito tranquilo, ele não era um tipo de pessoa medrosa, muito pelo contrário. Não sei, eu acho que porque a gente cresceu na igreja, né? Deus na frente e vamos. O que faz a gente fazer esse tipo de certa coisa, um exemplo, trabalhar à noite, muitos motoristas ainda trabalham hoje em dia, é a necessidade, né? Igual eu tô falando, esposa, filhos, né? As contas chegam. Sim. Ele tinha que trabalhar. Ele trabalhava à noite porque durante o dia ele ficava com os filhos para ela poder vir trabalhar. Para ela poder trabalhar. Entendi. Eles faziam turnos diferentes para poderem criar os filhos e para poderem manter a casa, porque a vida de todo mundo, a gente tem conta para pagar. O carro dele era alugado? Era, como a Rosângela falou, era carro de locadora? Alugado. Tá. Como foi o dia que ele... Assim, ele some que dia? Porque ele entrou primeiro como desaparecido. De 14 para dia 15, né? De sábado para domingo, né? Por volta de 10 horas da noite. Não, de domingo para segunda. Minto, de domingo para segunda. Aí a minha cunhada acordou 4 horas da manhã e viu que ele não chegou em casa. E começou a ligar para ele. E foi que a gente deu falta, né? E aí fez o boletim de ocorrência, né? E foi a procura, que foi na segunda-feira à noite que encontraram. Então, no caso, assim, a gente teve 12 horas de sofrimento, digamos assim, né? Sofrimento. Ele ficou desaparecido para vocês descobrirem que ele foi uma vítima de homicídio. Foram 12 horas. Isso foi bom que vocês já saíram, já perceberam que ele não voltou, já fizeram o boletim de ocorrência. Sim, ela foi atrás do rapaz, né, que alugava o carro, porque era amigo deles, né, então ela tinha contato dele, deu 8 horas da manhã, ela começou a ligar, ele rastreou o carro, chegou até o bairro onde estava o carro estava sem as 2 placas, estava com mancha de sangue, e assim, querendo ou não, como o mundo está violento hoje em dia, a gente já sabia que naquele momento... O pior tinha acontecido, né? Então, primeiro vocês acharam o carro através do GPS, dessas coisas todas? De localizador. Ai, e por conta da correria desse dia, a gente não olhou reportagem, a gente não assistiu televisão, mas assim, em todos os sites estava 2 motoristas já desaparecidos, com a mesma história. Carro alugado, encontrado, que foi a história do seu Eliseu. E quando foi em volta de meio-dia, por aí eu na casa da minha mãe já, a gente tudo desesperado já, eu abri meu Instagram e vi que tinha 2 motoristas, né, que é o seu Nilson e o seu Eliseu. Aí eu falei, mãe, o Rogério é a mesma coisa, eu tenho certeza, mãe. Sabe, só que tipo assim, é Deus preparou tudo, sabe? Deus preparou tudo, o emprego da minha cunhada, que tinha menos de um mês que ela trabalhava aqui, né, e a gente recebeu a notícia muito triste. Muito triste. Eu jamais imaginei perder meu irmão da forma que a gente perdeu. É uma dor que vai doer pro resto da vida. E a gente só quer justiça. Eu só queria que a justiça fosse feita. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou motorista de aplicativo. Todo dia que eu ligo o aplicativo na 99, ou seja, na Uber, todo santo dia eles pedem para a gente fazer a confirmação de foto, tá? Para saber se é a gente mesmo, né? As pessoas que estão cadastradas naquele CPF são aquelas pessoas que vão fazer aquelas corridas ali. É coisa de segurança do aplicativo. O que deveria ser o mesmo para os passageiros. Chamou a corrida, faz a identificação para saber se é aquela pessoa mesmo que está chamando o motorista para fazer a corrida. Porque se tivesse esse tipo, sabe, de segurança, milhares e milhões de motoristas não teria
teria sido sequestrado e muito menos teriam sido mortos. Mas o aplicativo quer saber, a Uber, a 99 quer saber. É por isso que eu digo pra você, envie esse vídeo aqui pra um motorista de aplicativo que você conhece. E eu digo pra você, olha, seja seletivo, seja seletivo, não busque em qualquer lugar, não pegue com qualquer nota, seja chato ao extremo, porque é a sua vida que está em jogo. O aplicativo vai dar lá uma indenização de 100 mil, mas não vai trazer a vida daquele motorista, daquele pai de família, daquelas crianças que vai crescer assim, pai, não vai resolver nada. Essa é a grande realidade, tá? Nós vivemos em um país que você não tem segurança, que você não tem aparato da justiça, porque esses dois menores vão sair daqui a pouco. Com 19 anos eles ainda saem com a ficha limpa, enquanto as crianças daquele motorista vai crescer sem pai. Vai crescer, tem que rir para não chorar, E o que é evidente, se esses dois não encontrar Jesus, porque é a única esperança que eu acredito que pode mudar a mentalidade desses jovens, se eles não encontrar Jesus, o que eu acho muito difícil, meu filho, tomara que eles não venham para São Paulo, porque aonde esses dois forem, pode ter certeza que muita gente vai estar correndo risco. E eles vão cometer outros crimes, vai ficar mais 2, 3, 4, 5 anos, vão ficar presos lá, depois sai de novo, aí comete mais crime, sai de novo, comete mais crime, sai de novo, e assim vai a nossa segurança, vai pro brejo, tá bom? Meus queridos, que Deus te abençoe, perdoa a minha indignação, porque eu sou motorista de aplicativo e eu sei que a gente não tem segurança nenhuma, tá? Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se você gostar, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, e bora pra cima, até o próximo vídeo.